Você pode dar o start? Que eu... Podem começar, gente. Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa tarde aqui conosco. Esse encontro é o primeiro encontro. Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro encontro de uma série, né, que a gente está promovendo, de 3 lives do curso de extensão Design Didático para cursos online no ambiente Moodle. Então, a gente pensou em trazer essas experiências, trocar informações também com a grande comunidade, né, da UFRJ e todos que nos assistem. Então, sejam muito bem-vindos. E eu sou a Flávia, né, sou coordenadora do curso, juntamente com o Eduardo Alves Inês, que é o meu colega que está aqui, que vai conversar com vocês hoje. E o nosso convidado de hoje é o professor Joaquim. O professor Joaquim, ele é professor associado do Instituto de Química da Universidade Federal, né, da UFRJ, Lúdicos para Divulgação Científica, coordena o Laboratório Didático de Química do Instituto de Química da UFRJ e é membro também do Comitê Permanente do Complexo de Formação de Professores. O meu colega, Eduardo, além, né, dele compartilhar comigo, né, a coordenação de formação acadêmica, a COFAEX, pela Pró-Reitoria de Extensão, a gente trabalha nessa superintendência, né, nessa coordenação, ele também é professor das disciplinas pedagógicas do curso normal da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Também, o cargo dele é secretário executivo e é também responsável, né, pela análise técnica e acadêmica dos relatórios, finais e parciais das ações de extensão, atua na área da letras, com ênfase em linguística, e no momento está cursando doutorado em Humanidades e Arte, com menção em Educação pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Bom, qual é o nosso objetivo aqui hoje? É trocar experiências, falar um pouco, né, cada um vai trazer um pouco das suas experiências e seus relatos com ferramentas de autoria e de colaboração online. Então, como a gente tem abordado os princípios da educação online associado ao design didático e particularmente, a abordagem do design didático interativo para cursos online, ou seja, cursos abertos, com promoção da conversação, da colaboração online, nada melhor que a gente trazer, né, nos nossos convidados, para eles compartilharem as suas experiências aqui. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Quem gostaria, então, de... Pode ser o professor Joaquim? Acho que a gente está com um problema, né, nas nossas conexões, acho que está chovendo agora, então vamos lá, né, vamos tentar superar essas dificuldades. A minha internet já não está muito boa, já estou avisando aqui,
Quem gostaria de começar? Professor Joaquim, pode ser? Pode ser. Se o Eduardo preferir também, com vocês. Não, pode ser, não tem problema não. Pode, professor, à vontade. Então tá. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite da Flávio, do Eduardo, da Isabelle, da PR5, né, como um todo, para participar do evento, né, dessa aula e poder conversar um pouco com vocês hoje sobre Ixi, não vai sair, travou a língua aqui. Curadoria. Curadoria. Desculpa, gente, a língua travou do nada. Trava. E a gente poder olhar algumas ferramentas também de autoria, né, para o ensino, no meu caso mais específico, de ciências da natureza, né? Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre materiais ligados à biologia, química, física, ciências de uma forma geral. Tá? Só para começar, então, eu vou colocar para vocês aqui eu vou pedir para vocês fazerem uma primeira interação comigo, que é através de uma participação numa ferramenta que acho que vocês já usaram, que é o Ment. Né? Aí, para colocar aí na tela para eles verem, Isabelle, né, já colocou aí. Eu queria pedir para vocês escreverem aí 3 palavras ou 3 conceitos que vocês associem com experimentação no ensino de ciências. Né? Principalmente a gente pensando na escola de educação básica, o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em experimentação para o ensino de ciências na educação básica? Aí vocês podem entrar lá nesse endereço, né, do Ment, usar esse código e colocar as palavras lá, as 3 primeiras. Pode ser uma palavra, um conjunto de 2 palavras, né? Só para a gente ter um ponto de partida para a nossa discussão. Porque esse é um tópico que eu acho que é bastante interessante a gente começar a discutir por ele, né? E depois olhar as ferramentas propriamente ditas. Se vocês puderem ir lá. Então é só acessar o endereço, né? ment.com e digitar aquele código que está ali, que tá ali em cima, 7124477. Que é interessante porque é muito comum os professores terem concepções muito diferentes sobre a experimentação no ensino de ciências. Então, é importante que a gente tenha uma ideia, né, de como que vocês pensam esse tema, né, e a partir daí a gente poder começar a discutir. Já começam a aparecer algumas palavras. Uma ali que eu gosto muito, né? A descoberta. A experimentação tem esse papel muito importante que é o da descoberta. Vamos ver se vamos ter mais algumas participações. Bem, acho que a gente já pode, né, enquanto as pessoas vão acessando, vão escrevendo, né, pensando o que vão escrever, a gente já pode começar a comentar algumas dessas respostas. Né? Então, a gente vê aí, né, bem central, né, ensino de qualidade, então, a compreensão, né, que para um ensino de ciências de qualidade, a experimentação é fundamental, isso, com certeza. Algumas outras palavras, né, que estão aparecendo aí, como descoberta, curiosidade, dúvida, remete a esse sentido, né,
da experimentação no ensino de ciências, né? Aproveitar a curiosidade do aluno, trabalhar as dúvidas que ele tem ao longo da disciplina, ao longo da aquisição dos conceitos, trabalhar isso de outra forma na experimentação, diferente do que a gente faz na sala de aula, possibilitando um trabalho de descoberta. Eu acho que esse é o grande objetivo que a gente pode ter com a experimentação no ensino de ciências na educação básica. É muito comum, às vezes, o professor pensar na experimentação na educação básica com um fim tecnicista, né? Ou seja, o aluno vai aprender a fazer tal técnica. Por exemplo, quando a gente pensa lá na química, o aluno, eu vou fazer um experimento na educação básica e aí o aluno vai aprender a fazer uma solução, vai aprender a usar um determinado equipamento. Esse perfil técnico, né, esse olhar técnico, ele não é importante, ou pelo menos, né, dentro da linha filosófica que eu trabalho, né, no ensino de ciências, esse aspecto técnico ele não é importante, né, para a educação básica, a gente falando da educação básica regular, lógico, não estou falando de ensino técnico, né? O importante para nós é que a experimentação ela funcione como um espaço de descoberta, mas não uma descoberta ao acaso, uma descoberta feita sem método, não. Né? É uma descoberta feita a partir de toda uma concepção pedagógica que o professor tem e que ele vai desenvolver em um conjunto de aulas que, de alguma forma, envolva essa atividade experimental. O que a gente pensa, né, é que o experimento ele tem que entrar na atividade didática dessas disciplinas de ciências da natureza, né, como uma forma de trabalhar com o aluno questões como a natureza da ciência, a natureza do conhecimento científico, de que forma nós produzimos conhecimento científico. Tá? Então, isso quer dizer que a gente não vai utilizar a experimentação como uma ferramenta ou como uma metodologia para comprovar que aquilo que o professor falou na sala de aula está certo. Assim, no sentido que o professor deu toda a teoria primeiro e aí depois ele faz o experimento para provar que aquilo que ele falou estava certo. Ó, tá vendo? Aconteceu tal coisa exatamente do jeito que eu disse que ia acontecer. Isso não tem muito sentido para a gente, né? Dentro de uma determinada linha de pesquisa, né? Dentro da área de ensino de ciências. A gente quer exatamente o contrário. E aí eu vou pegar, né, mais uma palavra aqui dessa nuvem de palavras, né, que é o conceito de metodologia ativa. Né? A experimentação ela pode funcionar como uma metodologia ativa, em que nós trazemos a experimentação no sentido de suscitar perguntas, de suscitar dúvidas, de fazer com que o aluno, ao longo daquele processo, perceba que ele precisa se aprofundar nos conceitos que ele já conhece, ou que ele precisa, a partir de um conjunto de dados, formular hipóteses e aí desenvolver uma nova proposta de experimento para coletar novos dados e poder avaliar duas propostas diferentes, qual delas seria mais correta ou a mais adequada para explicar os fenômenos observados. Então, fazer uma inversão no lugar do aluno na experimentação. Então, se classicamente o professor, ele apresentava os conceitos, apresentava um roteiro experimental pronto, o aluno seguia aquilo, ou às vezes nem o aluno fazia, ele só observava a demonstração do professor. Agora nós invertemos esse processo, trazemos o aluno para o centro, ele
realiza o experimento a partir de um conjunto de informações ou de um roteiro mais ou menos detalhado, criado pelo professor, mas que contém o conjunto de informações necessárias para que ele possa chegar a um conjunto inicial de dados e, a partir daí, suscitar perguntas suficientes para que ele elabore novas hipóteses, novas propostas de experimento, e, enfim, né, pense como ele pode construir o conhecimento a partir daquele trabalho experimental desenvolvido na sala de aula. Então, isso muda o caráter, né, dessa aula experimental, desse experimento. E aí a gente, em muitos casos, não vai precisar, para isso, né, de grandes aparatos, equipamentos ou reagentes caríssimos, porque o que a gente quer trabalhar é uma forma de pensar. Então, a gente não precisa ter os experimentos sofisticados que, às vezes, a gente vê na universidade. A gente pode trabalhar com questões e conceitos muito mais simples, materiais muito mais simples. Tá? E, por esse ponto de vista, né, pensando dessa forma, a gente também pode utilizar experimentos em laboratórios virtuais ou laboratórios remotos que estão disponíveis na rede, né, para uso pelos professores. Então, a experimentação ela pode ser feita tanto, né, ao vivo e a cores lá na sala de aula, mas ela também pode ser feita, né, quando necessário, quando o professor achar pedagogicamente correto, né, utilizar os laboratórios virtuais e os laboratórios remotos. É importante a gente entender a diferença entre esses dois tipos de laboratório. O laboratório virtual, ele é um software, ele é realmente completamente virtual. Ele não tem nada de físico, nada de concreto. Tá? Ele é uma simulação. Então, e é com que nós vamos trabalhar hoje na maior parte do tempo. Mas existe um outro conceito, que é o do laboratório remoto, que é um laboratório físico, né, que está localizado em algum lugar, normalmente numa universidade, e que ele pode ser acessado pela rede, né, pela internet, e, na maior parte dos casos, você consegue operar determinados equipamentos remotamente, coletando dados, e depois, então, você utilizando esses dados para construir o seu relatório, o material que for. Tá? Então, essa diferença entre esses dois tipos de laboratório é importante e é interessante. O conceito de laboratório remoto não é ainda muito difundido, os professores não conhecem muito, ele quase sempre está restrito a cursos de nível superior, mas existem alguns laboratórios remotos que estão disponíveis para a educação básica, mas eles são mais comuns para o ensino superior e também são mais comuns na área de física, porque é mais fácil você acoplar equipamentos como, por exemplo, um espectrômetro, né, à rede para coletar dados diretamente desse equipamento. Já na área de química e biologia, é um pouco mais complicado. Por exemplo, você precisa de sistemas robotizados para que ocorra, por exemplo, pesagem de reagentes, a realização de uma mistura, fazer uma solução, alguma coisa do gênero. Mas existem algumas opções. Tá? Nós, lá no Laboratório Didático de Química, no momento também estamos com um projeto de que o nosso laboratório possa funcionar como um laboratório remoto, mas não no sentido de robotizado, né? Não usando equipamentos robotizados, mas numa interação online, né, com a escola. Então, a nossa ideia é que as escolas que têm parceria conosco lá no laboratório
possam desenvolver um conjunto de atividades com os seus alunos em sala de aula e, em um determinado momento, entrar ao vivo com a gente lá no laboratório didático e nós realizarmos alguns experimentos em tempo real, coletando dados, observações, passando isso para os alunos na escola, para que eles lá, junto com os professores, eles possam continuar a sequência didática que tenha sido planejada. A nossa ideia é fazer um trabalho em tempo real, imediato, contando com a participação dos licenciandos que atuam lá no laboratório didático, como mediadores nesse processo. Então, a aposta que a gente fez, né, em criar um projeto desse tipo, felizmente nós conseguimos um financiamento aí do CNPq para começar a desenvolver esse projeto. Infelizmente veio a pandemia, atrasou tudo, mas a ideia é que o que a gente espera é que para o final de 2021 a gente já possa oferecer, não só para as escolas que já estão trabalhando com a gente, mas para as escolas públicas, de uma forma geral, possamos oferecer esse serviço, né? Não é um serviço, né? Mas essa parceria de um laboratório remoto de química, e algumas coisas de física e biologia também, mas fundamentalmente química, né? Para as escolas públicas, né? Em parceria lá com o Ladquim. Tá? Então, essa diferença de laboratório remoto e laboratório virtual, eu acho que ela é razoavelmente tranquila de entender, e é importante que a gente incorpore a noção de laboratório remoto, né, às possibilidades que nós temos. Em relação a laboratórios virtuais, nós temos diversos já disponíveis, né, na rede. Tá? Por exemplo, muito famoso, né, aquele conjunto de experimentos que são chamados de PHET, né, PHET, um site, né, PHET, que tem vários laboratórios virtuais de química, de física, de biologia disponíveis para os professores trabalharem. A gente até vai olhar esses laboratórios também, mas eu queria aproveitar o meu tempo aqui com vocês para apresentar um site, né, um ambiente virtual que eu acho que ainda é muito pouco conhecido aqui no Brasil, que é o GoLab. Ele é um repositório, mas é um ambiente virtual também de aprendizagem, né? Ele é financiado pela União Europeia e é acessado gratuitamente por professores do mundo inteiro. Ele tem um conjunto grande de materiais que podem ser utilizados, mas mais do que utilizar os materiais é a combinação customizada que você pode fazer desses materiais. E aí eu vou explicar um pouquinho mais e a gente vai tentar fazer aqui, ou pelo menos observar aqui um exemplo disso que eu estou falando. Tá? Então, o GoLab, né, ele é acessado nesse endereço, né, golabz.eu, como eu falei para vocês, ele é financiado pela União Europeia. E, como ele diz aqui, né, ele é uma plataforma de compartilhamento e autoria de materiais didáticos. Ele tem disponível vários laboratórios virtuais, ele tem disponível também alguns laboratórios remotos e alguns aplicativos, que são muito interessantes. Agora, além disso, então, né, laboratórios, aplicativos, ele tem os espaços virtuais de investigação, que são exatamente esses espaços onde você pode combinar laboratórios, aplicativos e outras ferramentas que você queira para desenvolver um espaço de aprendizagem investigativa próprio para os seus alunos. Você, então, enquanto professor, pode criar um ambiente de investigação
desenhado por você e que venha atender às necessidades específicas dos seus alunos. Tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui os laboratórios, né? Alguns dos laboratórios que nós temos disponíveis. Aí você diz assim, mas é tudo em inglês? Não, não é tudo em inglês. Se a gente vier aqui, vou até descer aqui primeiro, línguas. Tá? Então, nós temos várias línguas sendo oferecidas. E quando a gente chega lá na letra P, português. Temos 118 laboratórios virtuais em português disponíveis aqui no GoLab. Vou clicar lá em português. Tá? Então, já selecionei os que estão disponíveis em português. Ele está dizendo aqui, a descrição aqui continua em inglês, mas quando você for utilizar, vai estar em português. Aí aqui a gente pode observar, por exemplo, em relação aos laboratórios em português, quais são as áreas nas quais nós temos o laboratório disponível. Então, astronomia são 3, biologia 9, química são 23 e assim por diante. Física são 70 laboratórios. Então, uma grande opção, uma grande variedade aí de opções para todo mundo, né? E, na verdade, muitos desses laboratórios acabam sendo interdisciplinares. Ele pode aqui estar aparecendo como química, mas ele tem lá a sua aplicação na biologia também, ou um de física, podendo ser utilizado na aula de química. Então, é muito interessante dar uma olhada, né, nesse conjunto aqui, entender o que está disponibilizado. Vou entrar lá na química, né, que é a minha seara, fica mais fácil para eu falar. Então, olha lá, a gente tem vários laboratórios aqui. Um laboratório de lei de Beer, um de polaridade de moléculas. Enfim, temos vários aqui. Já tinha clicado lá. Então, a gente vê aqui tem uma quantidade boa de materiais. Então, por exemplo, vamos entrar nesse aqui, é o experimento de dispersão de Rutherford. Todo mundo que dá aula de química sabe lá, né, que em algum momento vai falar de modelos atômicos e fala do famoso experimento de Rutherford, que é com a folha de ouro, que ele bombardeou uma fina folha de ouro com partículas alfa e ficou observando a dispersão dessas partículas alfa, e por isso que ele descobriu que existia um núcleo no átomo. Esse é um experimento que certamente a gente não tem como fazer em sala de aula. Nem na universidade a gente tem esse experimento facilmente disponível. Até porque ele envolve ter uma fonte radioativa, né, de emissão de partículas alfa. Então, você tem aqui um laboratório, ele faz parte, né, do conjunto lá do FET, como eu falei para vocês têm esse laboratório que está disponível. Vocês podem utilizar o laboratório isoladamente. Então, o professor pode estar lá dando a sua aula, tá? E em um determinado momento ele pode projetar, né, esse laboratório virtual e fazer um conjunto de experimentos ali com os alunos e, enfim, observar como que varia a dispersão em função de um conjunto de parâmetros e depois discutir esses dados com os alunos. O importante é isso, é a discussão que é feita a partir desses dados, é entender como o conhecimento científico é construído. Esse é o maior ganho que a gente pode ter com o nosso aluno em relação ao uso da experimentação, inclusive a experimentação virtual. É fazer com que ele conheça, né, esse processo de criação do conhecimento científico. Vou voltar aqui, que eu acho que eu estou ocupando bastante tempo, né? Vou tentar dar uma aceleradazinha. Aqui, gente, eu vou mostrar aqui, tipos de laboratório. Em português, temos 2 laboratórios remotos e 96 laboratórios virtuais. Então, tem 2 laboratórios remotos, os 2 são na área de física, tá? Mas que podem ser utilizados também. Aquele tipo de laboratório que, como eu falei, acessa remotamente um equipamento no mundo real. Tá? Bem,
Os laboratórios virtuais, eles já são razoavelmente bem conhecidos pelos professores, né? Temos um número bom aí de professores que conhece esses laboratórios, já faz uso, mas o GoLab, ele também te oferece aplicativos que você pode trabalhar aqui dentro desse espaço, e são vários, eu vou mostrar dois que eu gosto muito, que são, um deles é esse aplicativo de construção de mapa conceitual. Então, o seu aluno pode construir mapas conceituais, seja antes ou depois de um experimento. Não sei o quanto vocês conhecem, né, de construção de mapas conceituais, mas ele está diretamente associado à teoria da aprendizagem significativa, lá do Ausubel, né? E os mapas conceituais foram desenvolvidos por um aluno dele, o Novak, e que tenta fazer uma apresentação gráfica de como os conceitos estão organizados lá na cabeça do aluno. E o professor, então, de posse desse mapa conceitual, entender como que o aluno está enxergando as inter-relações entre os conceitos. E uma vez que ele detecte algum erro conceitual, ou algum problema aí nessas relações, o professor pode intervir diretamente lá com o seu aluno. Um outro aplicativo disponível no GoLab que eu também gosto muito é esse construtor de hipóteses. Você coloca algumas palavras-chave num determinado quadro e pede para o aluno construir hipóteses a partir daquelas palavras. Então, ele pode, por exemplo, previamente a um experimento, formular hipóteses. Se eu aumentar a temperatura, vai acontecer tal coisa. Se eu diminuir a temperatura, vai acontecer aquela outra coisa. Então, antes do experimento, ele pode fazer a construção dessas hipóteses, ele pode dar um grau de confiabilidade para essa hipótese, ele dizer se ele está muito seguro da hipótese dele ou não, e depois ele pode ir lá realizar o experimento num laboratório virtual ou num laboratório remoto, e depois avaliar a hipótese dele, essas hipóteses iniciais, se elas se confirmaram ou não após o experimento. Se não se confirmaram, de que forma ele modifica essa hipótese. Então, de novo, é um trabalho de entender como o conhecimento científico se constrói. É o legado mais importante que a gente pode deixar para os nossos alunos nas aulas de ciências. Bem, então a gente viu laboratórios, vimos os aplicativos, agora vamos ver o mais interessante, que são os espaços virtuais, onde você combina essas ferramentas. Então, eu vou pegar aqui, né, deixa eu ir lá para a língua portuguesa de novo. Química. Então, temos aqui já alguns espaços virtuais de aprendizagem, né? Espaços investigativos de aprendizagem que já estão disponíveis para os professores utilizarem. Então, se você é um professor de uma escola, está procurando um determinado instrumento, né, uma determinada ferramenta didática, e encontrar exatamente ela aqui, aquilo que você está querendo, aquilo que você está precisando, você já pode usar ela diretamente, sem modificação nenhuma. Se não, você pode modificar, ou você pode construir o seu a partir do zero. Vou entrar aqui nesse, átomos e íons. A maioria está em português de Portugal, né? O pessoal de Portugal tem usado bastante. Então, aqui a gente tem uma descrição geral de quem foi que criou, qual é a faixa etária, qual ele se destina, qual é o tema, a linguagem, mais ou menos o tempo que vai se gastar, e tem uma descrição geral aqui da ferramenta. Quero saber como é que ela funciona, como é que ela é. Venho aqui no preview e carregando, a internet está um pouquinho lenta. Então, ele tem aqui,
como que é esse espaço? Né? Então, olha, a professora que construiu esse espaço, criou, organizando ele da seguinte forma. Ó, ela deu uma orientação inicial, onde ela coloca aqui um determinado texto, uma figura, tá? Depois, ela criou um segundo espaço que ela chama de saber mais, onde ela coloca mais algumas informações e aonde ela colocou o aplicativo de formulação de hipóteses. Então, você vê aqui, olha, que tem um conjunto de palavras que o aluno pode utilizar para construir as suas hipóteses em relação à pergunta feita aqui em cima. Então, na verdade, a professora fez uma problematização e, a partir dessa problematização, o aluno pode construir as suas hipóteses. Então, ele pode botar lá, né, núcleo, vou escrever qualquer coisa aqui, né, só para demonstrar, né, o núcleo aumenta, a carga, enfim, eu quero botar uma palavra que não tem aqui, o aluno pode escrever, e ele pode aqui colocar o grau de confiança que ele tem na hipótese dele, se ele está mais ou menos confiante de que essa hipótese está correta. Enfim, ó, aqui a professora colocou mais algumas informações, colocou um vídeo, né, um conjunto de slides para o aluno assistir, colocou um questionário, aqui ó, outro aplicativo também do GoLab, um questionário onde o aluno pode responder, né? Enfim, depois disso tudo, ele, ó, aqui o aplicativo para construção de mapa conceitual. Enfim, depois dessa etapa, ele pode ir para a investigação. Aonde, de novo, né, tem aqui uma problematização e eu tenho lá as atividades que a professora passa para ele. Então, eu posso ter um laboratório virtual aqui, enfim, vou ter um conjunto de atividades que o aluno vai fazer. Tá? Depois, ela construiu aqui, né, mais uma página onde o aluno vai colocar as conclusões dele, usando um outro aplicativo, que é um aplicativo de construção de conclusões. Ele vai aqui colocar as conclusões que ele tirou do experimento que ele fez. E, por fim, para aprofundar a discussão, a professora colocou mais um vídeo para o aluno assistir. Tá? E mais alguns aqui, também uma ferramenta para ele fazer um relatório, né, ele poder escrever o que ele fez, e um vídeo que vai finalizar todo esse trabalho. Então, se eu, professor, estou procurando alguma coisa para minha aula, e esse ambiente aqui se encaixa, né, esse espaço de investigativo se encaixa, aí o que a gente faz? Olha o que ele diz aqui, está no modo de demonstração, não use esse link aqui na sua classe, crie a sua própria cópia. Então, você volta lá no GoLab e olha lá, duplicar espaço. Aí você vai duplicar o espaço de apresentação. Gente, agora eu fiquei na dúvida se eu caí ou não. Eu caí, não. É que tudo parou, eu fiquei na dúvida se eu tinha caído. Oi, Flávia, você me ouve? Bem, recebi aqui no Zap que eu estou na tela. Desculpe, gente, é porque tudo congelou aqui na minha tela e fiquei na dúvida se eu que tinha caído ou não. Desculpem, tá? Só voltando... Eu acho que deu um problema, Joaquim, com
com o sistema. E todo mundo acho que deu uma congelada e foi voltando aos poucos, mas pode seguir aí. Ah, tá bom, obrigado. Desculpe aí, gente. Nada. Foi todo mundo foi para o mundo paralelo e voltou. Tá, então, a minha tela do GoLab está aparecendo para eles, então? Não, tá não. Tá aparecendo a Tássia. Só um momentinho. Tá. Acho que agora a gente... Então a gente pode continuar, né? Agora foi. Então, ó, se você quiser utilizar esse ambiente exatamente do jeito que está, é só duplicar o espaço. E se você quiser criar o seu próprio ambiente, é só vir aqui em Authoring. Ele vai te conduzir a esse outro site, que é o Grasp, que está vinculado ao GoLab. E aí você pode fazer o seu login, né? Você cria uma conta aqui gratuitamente. Ele vai te levar ao construtor desse espaço virtual, onde você vai ter acesso a todas aquelas ferramentas que a gente viu lá no GoLab, né? Laboratórios virtuais, os aplicativos. Ele dá sugestões de como você pode organizar o seu espaço, então você não precisa sempre construir o espaço da mesma forma. Ele é muito flexível, tá? Então, eu recomendo, né, que assim, vocês entrem, porque é a melhor forma de aprender entrando, mexendo, tá? Tentando aproveitar o máximo, né, das ferramentas que estão disponíveis. Inclusive, depois que ele estiver pronto, você pode usar com seus alunos, e se você considerar que ele está bom o suficiente para você compartilhar livremente com os demais colegas, você pode submeter esse seu espaço à aprovação pelo comitê, né, gestor lá do GoLab. Se eles aprovarem, ele entra naquela relação lá de espaços virtuais que ficam disponibilizados para o mundo todo. Então, qualquer professor, né, que esteja trabalhando com a língua portuguesa, com aquele tema que você utilizou para desenvolver o seu espaço, ele pode aproveitar o seu material. Tá? Enfim, eu acho que eu vou parar aqui, porque eu acho que eu já até avancei mais do que o tempo que eu deveria ter falado. Tá? Mas aí depois, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode falar mais um pouco e pode conversar mais. E de qualquer forma, eu fico disponível para atender a outras questões que vocês queiram, de repente, me mandar por e-mail, ou entrar lá no site do Ladkin, né, e mandar mensagem por lá também. Eu fico à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigada, professor Joaquim. Eu achei muito interessante, né, a Isabelle que está aqui conosco, porque a gente está com uma equipe, né? Todo mundo já percebeu, não é só nós três, a gente tem o Daniel aqui também, né, o Marcos, que são os intérpretes de Libre, inclusive eu já até gostaria de agradecê-los por estarem aqui, permitindo que a nossa transmissão aqui seja acessível, e temos também as extensionistas, né, que é a Isabelle, sua aluna, e a Tássia também está aqui conosco. Então, somos uma equipe, estamos todos aqui aprendendo. Inclusive, eu soube, né, do GoLab, eu e Eduardo, nós somos da área de humanas, né? Então, a gente tem uma vivência bem diferente. Quando o GoLab foi muito interessante, porque realmente ele permite esse trabalho de curadoria. Então, quando a Isabelle me apresentou, né, e falou do GoLab, e fez até a ponte para que a gente pudesse, então, trazer essa sua experiência para cá, foi muito interessante, porque o GoLab, imagina, né, um professor que precisa passar, né, fazer o trabalho dele agora remotamente,
Ele pode ir além de uma aula, né, de uma videoaula, ele pode ir lá, programar, ou seja, selecionar todas aquelas ferramentas. Eu vi no seu exemplo que a professora, ela teve um trabalho autoral ali, então ela não perdeu a autonomia dela. Ela pegou, ela colocou perguntas retóricas, ela selecionou o conteúdo, selecionou a imagem, então, ela fez toda essa articulação que o online nos oferece, que o ambiente online nos oferece, que até, às vezes, uma sala de aula, como o professor Marcos Silva fala, né, infopobre, que não tem nada de tecnologia, não tem nem uma internet decente, né, que essa é, infelizmente, a realidade da maior parte das escolas, né, eu fui professora da educação básica, na alfabetização, então, faz parte, se precisar de com aquela aula ali básica de química, dos fundamentos, enfim, né, tem umas, muito amplo, inclusive. E eu achei muito interessante essa parte também dos laboratórios. Eu não tinha conhecido essa parte do laboratório, que é assim, incrível. Eu já dei aula, assim, para sexto ano do ensino fundamental, e, assim, seria ótimo. Eu já até fico pensando assim, né, se eu estivesse ainda na sala de aula, que agora não estou mais na sala de aula, eu com certeza usaria aqueles laboratórios, esses laboratórios remotos. E algo também que eu achei bem interessante é a possibilidade de compartilhamento, que está relacionado ao princípio 3, né, das ambiências computacionais diversas. Ou seja, o docente ele pode, então, exercer, né, a sua autoria, né, a sua autoria, ter a sua autonomia, desenvolvendo uma aula com todos esses recursos disponibilizados para o GoLab, e assim, ainda pode, ali dentro do GoLab, possibilidade de abrir para uma discussão, né, então, se eu não me engano, quando eu fiz um teste rápido nele, tem até também a possibilidade de um fórum de discussão, e o professor também pode, né, que é a gente voltar para o presencial, e também promover uma experiência híbrida. Pode pedir para o aluno ir lá percorrer, fazer os seus caminhos formativos, explorar aqueles laboratórios todos. Eu certamente também levaria para a escola, né, esses laboratórios, né? Eu trabalhei no CIEP, eu levaria os meus alunos lá no laboratório de informática do CIEP que eu trabalhava, e faria esses experimentos com eles, né? Algo que, assim, é impensado dentro de uma escola pública, né? Fazer um experimento desse. Então, acho que a sua explanação e trazer a gente está aqui o papo está muito interessante. Então, Bom, gente, a Flávia está com alguns problemas técnicos aí. A chuva acho que não está ajudando, né? A conexão de muita gente está dando problema. A minha também não está ajudando muito. Mas, enfim, foi ótimo, Joaquim. Assim, eu já conhecia a ferramenta, né? Mas é ótima oportunidade de poder divulgar. Então, agora eu vou chamar o Eduardo para, né? Já olhamos um pouco como utilizar a ferramenta mais para a área de exatas, embora tenha, né, a ferramenta do mapa conceitual, enfim, tem coisas que são mais abrangentes, mas o Eduardo vai trazer, né, um outro lado mais para a gente. Pode assumir aí, Eduardo. Ah, tá legal.
Bom, a apresentação do Joaquim me deu altas ideias, né, para trabalhar com os meus alunos. No curso normal, a gente tem um laboratório pedagógico chamado Vida e Natureza, para trabalhar com as ciências. Então, já vou depois entrar, vou procurar e, com certeza, vou utilizar essa ferramenta, mais uma na lista, né? O que eu vou trazer para vocês hoje, e para dar conta também do convite, né, da Flávia, sobre curadoria de conteúdos online, é que eu sou professor de língua estrangeira, né, espanhol, e atualmente faz 4 anos que eu estou dando aula nas disciplinas pedagógicas do curso normal. Então, na hora de escolher esses conteúdos, no meu caso, eu escolho os conteúdos, né, nessa curadoria, partindo de algumas questões. Eu acho que a primeira minha é a questão da interdisciplinaridade, né? Eu tento trabalhar esses conteúdos que eu tenho, que dá conta, né, nas minhas aulas, de uma forma interdisciplinar. Então, a interdisciplinaridade é a primeira coisa que eu penso na hora de escolher um conteúdo, e por aí vai. As ferramentas também que possibilitam esse diálogo entre as disciplinas, o próprio colega, né, o nosso colega de trabalho, né, eu estou falando de interdisciplinar, mas sempre eu faço convite aos colegas para a gente trabalhar junto. Então, por outro lado, quando eu vou selecionar um conteúdo de língua estrangeira, por exemplo, se eu for dar aula de espanhol como língua estrangeira, eu já não escolho esse critério da interdisciplinaridade como prioridade. A minha escolha do conteúdo é mais relacionada com um objetivo comunicativo, só para vocês terem uma ideia da diferença que eu faço quando atuo como professor de línguas e como eu atuo nas disciplinas pedagógicas do curso normal. Também, quando eu dou aula de língua estrangeira, português para estrangeiro, também é outra forma de escolher esse conteúdo. E por aí vai. Essa escolha também leva em consideração a faixa etária dos meus alunos, né? Atualmente eu trabalho com turmas de 2º ano do ensino médio, então esse conteúdo também tem que estar de acordo com a faixa etária deles, diferente de se eu dou aula para uma turma de jovens e adultos. Então, são várias questões na escolha desse conteúdo. Daí, se eu for trabalhar de uma forma híbrida, né, na escola, usando o laboratório de informática, eu até brinco que, às vezes, eu tenho plano A, B, C, D, porque posso chegar e não ter energia, posso chegar e não ter internet. Então, eu tenho sempre, na minha prática docente, também essa questão de trabalhar com imprevisto, né? Então, eu vou contar aqui para vocês uma experiência que eu tive com as minhas alunas do curso normal. Era um grupo de 1º ano. Eu ministrava 2 disciplinas com elas, a disciplina de mídias, implementação de mídias e novas tecnologias. Essa disciplina, ela justamente trata dessas questões que nós estamos vendo agora, online, remoto, como eu produzo mídias para a educação. Então, a disciplina gera em torno disso. A outra disciplina que eu ministrava conjuntamente são práticas pedagógicas e iniciação à pesquisa. Essa disciplina tem o estágio das meninas, então o estágio delas era com a temática da educação infantil, e aí vem a questão da interdisciplinaridade. Para embasar essas práticas,
nós temos também a disciplina Conhecimentos Didáticos e Pedagógicos da Educação Infantil e uma outra disciplina que é um laboratório, né, para fazer experimentos, é a brinquedoteca. E cada disciplina dessas que eu mencionei aqui, elas são com professores diferentes. Então, para mim, na hora de fazer qualquer trabalho, eu não consigo fazer cada um no seu quadrado. Eu tenho que misturar todo mundo. E foi assim que eu fiz essa atividade com uma ferramenta de autoria. A ferramenta é o Blogger, do Google. Ele é para confecção, né, de blog. E a gente foi construindo esse blog em grupos, né? As turmas foram 2 turmas, as turmas foram divididas em grupos, e cada grupo ficou responsável por uma temática. A temática era escolhida pelo grupo, então eu não interferi na escolha. As discussões entre o grupo, as discussões eram feitas presencialmente. Depois eu senti a necessidade de criar um canal online para que a gente pudesse trocar informações durante esse percurso, que eu vou chamar aqui de percurso formativo, tendo em vista que elas precisavam também ter essa ideia de ser docente, né? Elas estão ali fazendo o ensino médio, são adolescentes, tinham entre 14 e 15 anos, e tentar incutir na cabeça delas que elas estão ali também para uma formação profissional. Então, também nessa escolha de materiais, eu levei isso em consideração. E aí, meu trabalho, né, começou buscando parceiros. Então, todas as professoras dessas disciplinas que eu mencionei, as outras 2, né, que a gente chama de CDPEI, que é a sigla do Conhecimento Didático Pedagógicos da Educação Infantil, para não ficar muito longo, e brinquedoteca. Me reuni com elas, a gente foi definindo o que nós iríamos trabalhar, né? Todas trabalhavam com a educação infantil, eu também com a educação infantil. A ferramenta de autoria, ela entrou na disciplina Implementação de Mídias e Novas Tecnologias. Então, com essa disciplina, foi o trabalho que eu acho mais denso na parte da tecnologia. A gente foi para o laboratório de informática, para acessar o Blogger, elas precisavam criar uma conta no Google, né, no Gmail, para ter esse acesso. Então, a gente foi construindo esses e-mails, esses foram os movimentos. Então, isso foi tudo pensado antes, né? Eu fui listando todas essas ações, elas deveriam acontecer para dar o suporte para a nossa tarefa final, que a tarefa final seria essa, construir um blog da educação infantil, com temáticas variadas e associando os conhecimentos e os saberes que as outras disciplinas também trouxeram ao longo do percurso. E aí foi, na construção dos e-mails, a gente partiu para criação de uma Google Sala de Aula, né? A gente construiu uma plataforma, essa plataforma ela foi alimentada com materiais das outras disciplinas, das minhas, contatos pelo WhatsApp. Então, essa parte da comunicação, essa parte do acesso à informação foi feita dessa maneira. E-mail, a plataforma do Google Sala de Aula, e os encontros presenciais, né, que nós tínhamos na escola, no laboratório de informática, que dava esse suporte com Wi-Fi, e fora do horário da aula a gente se comunicava pelo WhatsApp também.
né? Então, funcionou dessa forma a parte da comunicação. A organização do conteúdo foi bem interessante, porque nós tínhamos uma infinidade de coisas para fazer, e a gente tinha que selecionar, né, como organizar isso tudo. Então, a gente definiu, né, que cada grupo poderia colocar 3 conteúdos dentro do blog, sobre tudo que nós estávamos fazendo. Nós temos, né, na escola, na parte do estágio, a gente tem as escolas parceiras. Então, um CIEP, ele funcionou como o nosso laboratório, né, presencial. Vou dar um exemplo aqui, a professora de brinquedoteca produziu materiais reciclados com os alunos, e esses materiais reciclados, eles foram utilizados em uma aula prática para a minha disciplina, já que a minha era prática pedagógica. Então, a gente juntou a prática pedagógica, uma disciplina que eu lecionava, com a brinquedoteca que a professora lecionava, e a implementação de mídias e novas tecnologias. Lá no ambiente de prática, né, com as crianças, né, com a escola viva, né, ali naquele momento, as práticas eram à tarde, os 3 professores acompanhavam, né, 3 não, 2, porque eu dou 2 disciplinas. Então, a gente foi produzindo esse conhecimento, né, dentro de sala de aula, produzindo conhecimento com as crianças, e elas, dentro daquela vivência, elas foram selecionando o que elas poderiam colocar dentro do blog. Então, elas fizeram entrevista com as professoras, fizeram atividades práticas com os alunos, na construção dos materiais de brinquedoteca, elas fizeram em sala de aula um passo a passo da construção desse material. Então, o trabalho foi bem rico, e aí também teve a parte da seleção, o que colocar dentro do blog. E aí também a gente, né, nós os professores envolvidos, nós deixamos a cargo dos alunos, para eles discutirem o que seria melhor, a orientação também na hora da escrita, se fosse colocar foto também dessas apresentações, se fosse para crianças, se fosse com elas, pedir as autorizações necessárias de direito de imagem. Então, assim, trabalhar com a ferramenta Blogger para a construção de blog também me fez, enquanto docente, pensar nessas questões que são questões de suporte técnico, né? Mas que às vezes também são suportes legais, né? Porque nós estávamos trabalhando com crianças e adolescentes. Então, essa questão de direito de imagem é bem importante na hora de trabalhar essa questão. Dessa atividade, né, interdisciplinar que gerou a construção dos blogs, a gente também envolveu outros conhecimentos, né, outros saberes que foram dialogando. Eu lembro que foi o ano passado essa atividade, em 2019, né, presencial. Nós, com a professora de CDPEI, né, a gente viu os marcos legais da educação infantil. Alguns alunos fizeram dentro do blog uma linha do tempo da educação infantil no Brasil. Então, esse trabalho da escrita, né, colaborativa, usando uma ferramenta de autoria, contribuiu também muito para a questão da linguagem, né, deles, para a questão da língua portuguesa, para a escrita, né? E a gente também chegou um momento em que a gente testou a ferramenta com eles, né, mostrando as possibilidades antes deles inserirem dentro do Blogger. Nós fomos fazendo com eles as demonstrações, como colocar vídeo, como colocar imagem, como criar links e hiperlinks. No final, nós fizemos uma apresentação dos blogs, né, para a turma e para as outras turmas,
eles conseguiram até ir além, linkar um blogger com o outro. Algumas alunas acharam interessante a construção do blog, e quando elas viram que alguém fez comentários sobre o material que elas produziram, elas ficaram super felizes, abriram o celular e mostraram o que a pessoa escreveu. Isso também deu deu um up, né, nessa produção de material, nessa produção de mídias. Eu vi também que não só estimulou a escrita, né, aquela escrita, né, grossa, e seleção de materiais, de conteúdo para dar conta da coesão e da coerência do texto, mas também como é que elas juntaram esses textos multimodais para que esses textos construíssem uma unidade, a unidade que a gente, né, os professores que estávamos orientando, a unidade, né, sobre a educação infantil. Então, foi um trabalho bem interessante, foi um momento de muita interação entre eles, entre os docentes também, né? A gente não ficou no nosso quadrado, né? A gente se misturou. Muitas vezes eu ia no horário de aula da professora de brinquedoteca, para a gente poder ver essa parte e ver o que poderia construir. Gêneros textuais também, que foram foi bem ampla a construção, né, desses gêneros. Eles construíram entrevista, porque dentro da prática pedagógica também tem o viés da iniciação científica, e aí a proposta que a gente fez foi que eles entrevistassem um profissional da educação infantil, poderia ser o professor, poderia ser a merendeira que trabalha na escola em que elas fazem estágio, ou na escola que cedeu o espaço para ser o laboratório pedagógico. Algumas entrevistas foram escritas, né? Elas digitaram, fizeram links dentro, quando a pessoa citava, por exemplo, a BNCC, a Base Curricular Nacional. Elas produziram também entrevistas em que elas fizeram a gravação em áudio e vídeo da entrevista com a professora, e fizeram toda a parte de edição desse vídeo para que ele pudesse ficar dentro do blog. Colocaram legenda, mudaram o layout do blogger, que tem a possibilidade de fazer. Como o Joaquim falou, quando a gente trabalha com essas ferramentas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mexer sem medo, e vendo as possibilidades de uso. Eu uso outras ferramentas, seja com as aulas nas disciplinas pedagógicas, seja na aula de espanhol, que eu preciso de mídias para poder a minha aula ser interativa, ser dinâmica, ser comunicativa, como eu falei no início. Uma infinidade de ferramentas e aplicativos que a gente tem hoje, né, com a internet. E perdeu o medo de mexer. Entra lá, mexe. A maioria dessas ferramentas, você basta ter o login, uma conta do Gmail que você consegue logar. Tem umas que você consegue logar pela sua conta do Facebook. E é um mundo bem interessante, rico de informação, é rico em todos os sentidos, porque você, enquanto professor, você não fica sendo o protagonista daquela aula, né, lá na frente. Imagina, a minha aula de práticas pedagógicas e iniciação científica, ela tem 6 tempos. Em horas, assim, a minha aula começa 12h50 e acaba 6h10. Imaginem, esse tempo todo lá na frente, né, sendo o único, né, detentor do conhecimento. Então, eu acho que fazer atividades nesse sentido, acho que geram produtos bem interessantes, como foram gerados, estimula as mais variadas habilidades que os alunos têm,
outras que eles descobrem no percurso e mostra para a gente com muita alegria, né? Também por causa da faixa etária, né? Por eles serem adolescentes, entre 13 e 14 anos, e mostrar que eles estão ali para isso, né? Para serem protagonistas. E esse protagonismo, quem dá somos nós, com essas atividades, tentando fazer com que esses saberes dialoguem e desses saberes eles possam construir novos saberes, né? Novos produtos. Nesse caso, como foi uma escrita hipertextual, então a gente também trabalhou essa questão do hipertexto, a gente trabalhou essa questão do digital, né? Do gênero digital. E se vocês quiserem depois pesquisar sobre esse assunto, são várias referências que a gente pode dar, né? Eu, na parte de linguística, eu posso citar vários autores interessantes que vocês podem procurar depois. Tem Vygotsky, tem Piaget, tem dentro da linguística tem Blunkart, que vai tratar das questões do socio-interacionismo discursivo, né? Nós estamos escrevendo um texto, dentro desse texto eu posso usar a voz de outra pessoa como um argumento de autoridade para ilustrar o meu pensamento. Então, isso tudo a gente, na hora de construir o texto, a gente pensou, né? Vygotsky, Freire, Blunkart, tem uma muito boa que eu gosto, que eu leio, e é a Roxane Rojo, Rojo, né? R-O-J-O, que ela trata dos multiletramentos, fora os que a gente já colocou dentro do curso, né? Do nosso curso, e que a gente ainda vai colocar futuramente. Aí nós temos ainda mais 3 unidades para dar conta, mais 2 unidades para dar conta. Uma infinidade. Tem o Marcuski também, com a questão dos gêneros digitais. Então, são leituras interessantes que ajudam, né, o professor, né, o fazer do professor. Né, eles dialogam e ajudam nesse fazer do professor, para dar conta dessas questões que eu mencionei aqui de forma muito rápida. Né? Mas, assim, esse trabalho ele foi híbrido, né? Uma parte online, parte presencial, mas a gente também pode fazer adaptações para ele ser só online, né? Tem como fazer essa escrita de autoria online, totalmente online, com os alunos. Basta a gente pensar, né, como fazer isso, buscar em ferramentas, testar essa ferramenta para ver se dá certo, e não esquecer do nosso objetivo, né? Qual é o objetivo de fazer isso tudo, né? No meu caso, o objetivo era construir um texto, né, de autoria com a colaboração de todos, meus parceiros de profissão e de disciplina, entre eles, e como temática a educação infantil, que era um universo novo para eles. Por que novo? Porque a maioria não, todos saíram do 9º ano do ensino médio, foram fazer o curso normal, então para eles aquilo era novo, uma novidade. Então esse novo, a gente trabalhou dessa forma, muita pesquisa, muita leitura, muita discussão, muita interação, né? Não só com os materiais impressos, mas com muito material online que as professoras também disponibilizavam dentro da plataforma para que elas pudessem ler. E também elas pediam isso no WhatsApp, pediam lá dentro do Classroom. Então, era essa experiência que eu queria trazer para vocês, e aí depois a gente pode debater nas perguntas.
Eu me encerro aqui. Isabelle, Deu você está uma muda. tô Repete muda, que né? você saiu. Tá todo mundo funcionando, eu acho que deu uma travadinha aqui de novo. Deixa eu trazer a Flávia aqui um pouquinho. A gente está com um Sim. delay, só um momentinho. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o chat para ver. É difícil, né, de articular, né, com os outros professores, com as outras áreas do conhecimento nesse nível, né? E ainda fazendo essa articulação, né, com práticas, articulando com conteúdos multimodais da escola que você trabalha, do curso normal, com certeza já vão sair, né, com essa expertise, com essa formação, e fazendo essa articulação, né, que a gente está discutindo, assim, eu vi muito a processos autorais, ou seja, você vai trabalhando ali a autoria e a coautoria, então é um trabalho, até um viés um pouco diferente do que trouxe o professor Joaquim, porque foi um trabalho E eles têm, eu não mencionei, eles têm um medo da língua autoral para a portuguesa, produção de né? algo, seja o que a gente está com. Como ele está me ouvindo, porque eu também estou com problemas aqui na conexão. Mas é isso, é o que a gente está trabalhando lá no curso, né? Porque a gente discute também essa questão da polissemia, da compreensão do que é interação, né, e o que é interatividade. E a gente está trazendo na abordagem a interatividade como cocriação da mensagem, ou seja, é evidenciar que o professor não é aquele, né, ou não, pelo menos não deveria ser na base da aula expositiva, trazendo, testando, né, o conhecimento do aluno, mas é aquele que cria junto, faz junto com. E, assim, essa experiência de você fazer junto com e produzir algo novo é que dá todo sentido. A experiência em si, e elas adquiriram, então, a habilidade de em diversas ferramentas, então tem muito, assim, aproximando, né, com o nosso tempo, muito próximo, está tudo a ver com as atividades autorais inspiradas, né, na prática da cybercultura. Para quem tem 20, eu acho que a gente tem uma margem bem bacana, né, para a gente trocar aqui com o pessoal. Isabelle, pode colocar a primeira pergunta aí na tela para a gente ver?
Vamos esperar o Daniel entrar. Entrou. Agora vamos ver. Isabelle, consegue colocar aí para gente a primeira pergunta? Sim, sim, eu já estou colocando. Acho que foi da Mag, vocês me avisem aqui. Específico, né? Sim. Aí, apareceu. Vou ler, então. A Magna está perguntando, né? Eduardo, você tem algum aplicativo, ferramenta que você use para desenvolver aulas específicas de línguas em inglês ou espanhol? Vamos ver se o Eduardo consegue voltar aí para tentar responder. Acho que voltou. Oi, voltei. Então, vamos lá. Sim, Magna, eu tenho bastante ferramenta para o ensino de línguas, né? Espanhol, inglês. Algumas delas nós vamos disponibilizar nas próximas unidades do curso. Mas eu já adianto aqui várias que eu uso. O Padlet, tem o H5P que a gente está no namoro ainda, né? Naquela fase de testar, né? Se vai dar certo, mas tem outras bem interessantes. Você também pode pesquisar no Google essas ferramentas. Você tem até disponibilizado dentro do estou tentando lembrar o nome do site de espanhol, todo o ensino de línguas espanhol, língua estrangeira. Tem uma infinidade de atividades e dentro delas você também pode encontrar ferramentas diversas para aplicação dessas atividades. Mas na unidade 2 agora, parte 2, a gente vai disponibilizar uma infinidade de ferramentas que eu uso em línguas e que vocês podem explorar não só para a língua estrangeira, mas para as outras disciplinas e cursos que vocês pretendem implementar futuramente. Elas são bem interessantes. Lembrei de uma aqui para criação de história em quadrinhos. Bem legal. Pixton, o nome. Voltei. A pessoa já aqui acho que está no mute. Oi, eu só queria aproveitar para dar um pitaco. O Magna, de repente você conversa com os professores de ciências da sua escola e fazem alguma coisa com um espaço virtual desses do GoLab em espanhol, né? A gente já fez com uma escola, não usando, né, o GoLab, mas fizemos atividades conjuntas da professora de química com a professora de espanhol durante um ano inteiro. As atividades das duas disciplinas foram combinadas e foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E, de repente, é uma alternativa também, fazer uma atividade interdisciplinar, né, usando os laboratórios, os espaços virtuais em espanhol do GoLab. Só uma sugestão, né? Eu já fiz com a professora de física, biografia de físicos. Saiu um trabalho bem interessante e a gente escreveu esse trabalho num congresso. Foi bem legal. A gente não usou ferramenta nenhuma. A gente produziu mesmo as biografias deles em espanhol, com auxílio do conhecimento dela. O espanhol auxiliou nesse trabalho. Tá mudo. Desculpa, gente. Mais uma pergunta aqui, que até se aproxima um pouco da pergunta também que eu ia fazer para você, Eduardo.
Eduardo, essas práticas, a Jaqueline que fez, né? Acho que uma dela não está aparecendo aqui. Estas práticas já eram trabalhadas por... Apareceu? Já eram trabalhadas por você com a turma do normal, então, com a pandemia, você viu o reflexo desse trabalho nas alunas que já atuam em sala de aula, algum relato delas? Sim, Jaque é minha amiga do doutorado da Bahia. Sim, Jaqueline, eu não vi o reflexo delas em sala de aula, porque elas não podem, nesse período, atuar estagiando nas escolas, né? Mas eu acompanho a turma em 2020, e as apresentações delas digitais dentro da plataforma mudaram muito, assim, ficaram bem mais, vamos dizer assim, profissional quase, né? Porque elas começaram a explorar esses recursos, e elas até me pediram, né, numa das aulas remotas da minha disciplina, que eu pudesse mostrar outras ferramentas que auxiliassem elas na apresentação dos trabalhos dentro da plataforma Google. Eu fiz isso há umas 3 semanas atrás, apresentei para elas o Padlet, apresentei para elas o Slido, que é para fazer slide online. Apresentei também para elas uma ferramenta de gravação de vídeo para gravar tutorial. Então, foi uma solicitação delas. Eu achei bem interessante. Mas a prática disso tudo dentro de sala de aula com os alunos, né, da educação infantil, a gente não pôde acompanhar por causa da pandemia. A ideia também agora, nesse ano, era fazer um trabalho do mesmo tipo, com outra temática, talvez a temática da educação inclusiva, que é o foco do 2º ano do ensino médio, nesse sentido. A pergunta Oi, Flávia. Oi. Flávia está com um probleminha aí, você quer ler, Eduardo? A gente precisa também pensar no conteúdo. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, como é que a gente podia elaborar, né, o conteúdo de forma que ele possibilite, né, que ele seja acessível. A gente precisa ter essa preocupação hoje, e existe, né, a lei que já está em vigor, e a gente precisa pensar, né, não pode... Tem que levar em consideração, né, essa produção de conteúdo, tanto na escola, como trabalhos como esse que o Eduardo falou, mas também para o ensino remoto. Então, queria que o Eduardo falasse um pouquinho, né, sobre a experiência, inclusive, dessa, né, disciplina que você falou, e se o professor Joaquim também puder falar um pouco. Sim, essa questão da acessibilidade é importante, né? No curso normal, a gente tem a disciplina, tem um laboratório também para criação de materiais acessíveis, mas não são voltados para essa parte online, né? Eles são mais para atender os alunos dentro das escolas de forma presencial. Essa parte online a gente ainda não trabalhou, mas a gente, dentro dessa construção, né, do texto autoral, assim, a gente tornou as imagens e os vídeos
mais ou menos acessíveis, colocando legenda, mas também por desconhecimento de alguma ferramenta que pudesse contribuir nesse sentido. Né? A gente sabe que tem uma infinidade de coisas, né? Como a gente usou muito o Google, dentro do Google tem ferramentas para isso, eu até utilizo algumas, só que eu utilizei mais para dar conta com elas Elas fizeram uma entrevista, gravaram a entrevista em áudio, mas se elas queriam transcrever. Como o áudio era muito grande, né, ele tinha, assim, era 15 minutos de áudio, elas estavam escutando e escrevendo. E aí eu fui, né, professor, a gente não vai dar conta disso, e eu fui e dei uma instrução para elas, no sentido de usar o Google Documentos, e lá tem a ferramenta escutar, né, digitação por voz, e aí a gente foi trabalhando e tentando utilizar essa ferramenta para fazer esse trabalho, né, mas não foi para um trabalho de acessibilidade, mas sim para um trabalho para como uma forma de instrumentalizar a produção do texto lá dentro do blogger, né, dentro do blog que elas estavam construindo. Mas eu já passei uns apertos também presenciais, como professor de espanhol, né? A gente usa muito Escutia, que você leva o CD, leva algum áudio para que os alunos possam escutar e dele extrair uma informação. Eu lembro que foi numa escola particular, eu tinha um aluno que era surdo e eu só descobri isso 2 meses depois que eu fui usar o livro da turma. Né? E eu peguei o rádio, fui preparar o rádio, colocar o rádio para tocar, e ele olhou para mim e fez assim, ó. Aí eu, oi? Aí eu fiz assim, oi? Aí você fica super mal. Eu fiquei naquele dia super mal. Me deu um estalo, assim, de lembrar que atrás do livro tinha a transcrição do áudio, né? E aí eu pedi para ele ler a transcrição do áudio para ele executar a tarefa. E ele não entendia bem porque ele terminou primeiro do que todo mundo. E como era criança, ele ficava chamando os outros de assim, nossa, você é muito devagar, eu já consegui fazer. Só que assim, ele não percebeu que eram suportes diferentes, né? Transcrição e o áudio mesmo para os alunos. Eu fiquei super mal. Mas esse tema da acessibilidade é muito interessante, e em relação a essa questão da educação online, né? Eu fiquei me perguntando, né, se eu tenho um aluno cego, como é que ele vai fazer nesses tempos de pandemia para poder assistir uma aula remota, né? Ele só vai escutar, então se o professor projeta um slide, como é que ele vai acessar isso, como é que ele vai interagir, né? Não sei se tem um ledor para fazer isso, igual tem os meninos para fazer a tradução de Libras aqui para essa live. Essa questão da acessibilidade é interessante nesse sentido. Dentro do curso normal, a gente tem um viés diferente, né? A gente tem um viés mais prático, né? Da acessibilidade mais prática. Tornar a escola acessível, por exemplo, tem um aluno com portador de necessidades especiais e não pode... A escola não tem elevador, é escada, então adaptaram a sala de aula para que ele pudesse ficar no térreo, então tem essas questões, e que no online é bem diferente, e eu acredito, não sei, eu acho mais complexo também, né? Para ter todo esse aparato interativo que a gente vem discutindo no curso, envolve outras questões também. Obrigada, Eduardo. Professor Joaquim, quer falar alguma coisa? Em relação a essa questão da acessibilidade, na nossa área nós ainda temos muito que caminhar. O
que a gente tem são realmente essas ferramentas gerais, como, por exemplo, de ampliação das letras, né, para o caso do aluno de baixa visão, mas ainda é muito incipiente, né? E não só, né, no ambiente virtual, mas no próprio... acho que mais especificamente, até mais, de uma forma mais grave ainda, no físico mesmo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, como adaptar uma aula experimental de química para um aluno cego. Então, por exemplo, tem alguns pesquisadores trabalhando na área, desenvolvendo materiais específicos. Tem um site, né, que se chama Química Acessível, que apresenta alguns materiais, né, bem interessante vocês conhecerem, até uma servidora lá do Instituto de Química que organiza esse site, ela é professora do Estado também. Eu sigo ela. Eu sigo ela no Instagram, Química Acessível, é verdade. Mas assim, a gente ainda está longe. Né? A gente pode desenvolver materiais específicos, mas a gente precisa de gente interessada em estudar a questão, estudar a dinâmica da comunicação, né, nos diferentes grupos de alunos com necessidades específicas, porque o trabalho com aluno cego vai ser diferente com o aluno surdo. Então, a gente precisa de mais gente na área trabalhando, com certeza. Ainda temos muito que crescer aí e avançar. É verdade. Obrigada, professor Joaquim. Agora, né, no módulo que a gente vai disponibilizar hoje, a gente vai abordar, né, vai tentar um pouco abordar o tema da acessibilidade e apresentando, então, quais são as possibilidades que o Moodle oferece. Como libras, enfim, não são recursos que pelo menos né, para que torne, então, a aprendizagem mais acessível. A gente tem aqui mais uma pergunta da Magna para o senhor, que professor Joaquim, essa ferramenta GoLab, né, tem possibilidade de criação de simuladores? Magna, não. Você pode submeter um laboratório virtual. Se você criar um simulador, você pode até submeter a eles para que eles disponibilizem para todos. Mas eles não têm uma ferramenta de criação. Até porque aí tem que fazer um pouco de programação, né? Enfim, né? Então aí realmente precisa de outros recursos. Então não, infelizmente não. Será que a gente está em mais alguma pergunta aqui? Algum comentário? Isabelle conseguiu aí mapear? Tem um comentário legal aqui da Áurea, ela trabalha com alunos cegos. Eduardo, alunos cegos podem acompanhar com programas de leitor de tela. Legal. Bom saber. Depois você passa essas informações para a gente, Áurea. E a Isabelle também está aqui meio que orientando essa questão do simulador aqui. Eu não entendo muito bem, então o bacana é que o professor acaba ajudando, né? O aluno vai ajudando e o trabalho colaborativo, um vai ajudando o outro e a gente chega lá, né? Isso que é interessante. Bom, gente, a minha última pergunta é também para o Eduardo. Eduardo, você vê, por exemplo, nesse momento, né, de pandemia, como é que você faria a adaptação de todo esse projeto interdisciplinar para o online? Será que daria para fazer todas essas atividades, por exemplo, vinculando, né, algumas atividades síncronas, assíncronas, utilizando o próprio Moodle? Pensa aí assim, fala para a gente como é que a gente teria condições de colocar todo esse projeto, né, mas totalmente agora online. Sim, a
já até tinha pensado nisso, né? Porque nós estamos dando aula remota para os alunos. A gente pensou, e eu também depois refletindo, que a única parte que não daria para fazer seria a apresentação delas dentro da escola que serviu de laboratório, né? Elas não poderiam interagir com as crianças, e dessa interação com as crianças, né, seja aplicando atividade, seja fazendo uma brincadeira com a brinquedoteca, elas não poderiam realizar. Mas as outras partes que nós destacamos nesse projeto, né, a gente consegue dar conta, porque muita coisa a gente também fez de forma online, né, trocando informações no WhatsApp, do grupo, né, da turma. Muita coisa a gente também trocou informações dentro da plataforma Google, né, no Google Sala de Aula. Tanto é que as duas turmas que eu dou aula, né, esse ano, e que eu dei o ano passado, a gente criou o Google Sala de Aula, elas não têm dificuldades para manusear o material no Google Sala de Aula, porque elas já vivenciaram isso no ano passado, né? Diferente de outros alunos que foram utilizar a plataforma agora, esse ano, por causa da pandemia. Mas fazendo as adaptações, a gente consegue fazer um trabalho online, com certeza. E aproveitando as ferramentas que nós temos para fazer esses encontros síncronos, eu acho que também elas conseguem até preparar algumas apresentações. Acho que só não daria a interação com os alunos, né, da educação infantil, ou então os alunos que nós estávamos pensando da educação inclusiva, né, que é o foco do estágio desse ano de 2020. Então, é nesse sentido, Flávia. E aí teria que ter toda uma adaptação, né, em relação ao projeto anterior, do conteúdo, né, explorar talvez mais ferramentas, né, para esse trabalho colaborativo, e manter a ferramenta de autoria, né, usar o Blogger para produção de mídias e produção de textos multimodais, né, que foram muitos textos interessantes, né. Inclusive, suscitar dentro do próprio blog, que eu acho interessante, a interação nos comentários, né? Também é interessante fazer um trabalho nesse sentido. Esse a gente não explorou muito. Elas ficaram, assim, bem alegres quando alguém foi lá, fora da escola, e comentou o trabalho que elas produziram e que elas postaram lá. Interessante pensar, né, como é que se faria esse trabalho para esse momento, né, que a gente está vivendo, e aí até a contribuição das próprias lives, né, como essa daqui. Eu já tenho visto, né, o movimento das uma possibilidade também, que eu pensei na hora que... Uma possibilidade que eu pensei também quando o Joaquim estava apresentando, né, a ferramenta, eu pensei em utilizar nesse laboratório que elas têm de vida e natureza, e fazer com que elas pudessem usar esse conhecimento e adaptar esse conhecimento para a criança, né? Foi uma coisa que me passou na apresentação dele que eu achei interessante, e que se eu fosse usar assim de imediato com elas, eu faria esse trabalho. Eu sei que lá deve ter muita coisa interessante, né? Quando ele mencionou também a questão da língua, né? A gente também, como professor de língua estrangeira, a gente pode trabalhar com a língua estrangeira para fins específicos. Então, eu posso, por exemplo, dar aula de espanhol instrumental para os alunos da química, e aproveitar o que tem de material nesse laboratório e explorar não só a língua, mas também o que foi produzido ali, né? A gente chama isso de a língua como instrumento, né? Instrumental para fins específicos também. São possibilidades infinitas, eu acho, de usar essas ferramentas
E eu sempre dou essa ideia de mexer. Entra lá, faz o login, mexe. Né? Se deu errado, apaga, tem que voltar. Então, é experimentar também, como igual criança quando vai pegar um brinquedo, né? Mexer e a gente consegue. Não tem curso específico, a gente baixa tutorial dentro do YouTube, por exemplo, vai seguindo o passo a passo, vai ter uma hora que vai dar certo, a gente vai conseguir, e aí experimentar isso com os alunos, para que isso torne uma prática boa, né, e dinâmica dentro das escolas. É isso que eu penso. Joaquim quer falar um pouco do PET mais uma vez? A Valéria, acho que ela chegou um pouquinho depois. Isso. O FET, ele é um site desenvolvido pela... Perguntou, né, sobre o PET. O FET, ele é um site desenvolvido pela Universidade de Colorado, em que ele apresenta um conjunto enorme de simulações já disponíveis. Elas são criadas quase sempre, né, em língua inglesa, mas eles disponibilizam para tradução. Então, a maioria delas já está disponível em português também. Então, você tem na área de matemática, biologia, química, física, as ciências da natureza e matemática, de uma forma geral. Então, são vários tipos de simulação, diversos tipos de experimentos que você pode fazer em laboratórios virtuais. Então, é uma ferramenta muito interessante, ela já é bastante utilizada agora. O FET, nesse site do FET especificamente, você só tem o laboratório virtual. Eu acho que utilizar o GoLab é mais interessante porque você associa ao laboratório virtual outras atividades que ampliam a experiência do laboratório virtual. Então, assim, em linhas bem gerais, é isso. Não sei se a Flávia conseguiu entrar aí, porque ela está com certo delay. Obrigada, professor Joaquim. Tinha havido essa pergunta sobre o PHET, né? Bom, Flávia, Eduardo, não sei se você quer fazer umas últimas considerações, professor Joaquim também. A Flávia agradeceu no meio aí do evento, né? Mas eu queria mais uma vez agradecer ao Marcos e ao Daniel, intérpretes maravilhosos que fizeram ser ainda mais inclusivo esse evento maravilhoso que a gente teve, né? E aí vou deixar para finalizar, estou brigando aqui com o som da minha janela, vou deixar para finalizar o Joaquim, o professor Joaquim e o Eduardo, para a gente finalizar. Não sei que a Flávia queira entrar, ela estava realmente com alguns problemas. Bom, Eduardo, se você quiser já conduzir aí o final, infelizmente, porque estava maravilhoso, mas nós vamos encerrar. Eu queria agradecer o convite, né, de novo, apesar de já fazer parte do curso, mas agradecer o convite para participar da live, agradecer o professor Joaquim a disponibilidade de contribuir, né, com a experiência dele aqui com o curso, agradecer a professora Adriana da Letras, que conseguiu o Daniel e o Marcos, não é isso? Para a tradução em Libras. As meninas também, Isabelle e Tássia, que estão nos bastidores, Flávia também, que apareceu aí agora. E agradecer também a participação dos alunos, das pessoas de fora que comentaram, fizeram perguntas. Isso é muito importante nessa questão do online, né? Essa interação ali é interessante. E a gente se vê na próxima
na próxima live, né? Né? Os bastidores, com certeza. O Joaquim, a gente vai se ver, que me colocaram no grupo do formação de professores, do complexo, né, de professores, então a gente vai se ver bastante. E dizer que isso não esgota aqui, né? A gente, depois que fechar a câmera, a gente tem várias ideias para as próximas semanas até o fim da pandemia. Bom, né? gente. Então é isso. Vou dar a palavra para o professor. Então, agradeço também a todos. Eu queria agradecer. Então, gente, vou aproveitar aqui um pouquinho. Pode falar, professor Joaquim. Então, eu só queria também agradecer a oportunidade, o convite, né, para ter essa oportunidade de estar aqui conversando sobre um assunto que eu gosto muito, né, trabalho com os alunos lá do nosso curso de licenciatura EAD, com essas ferramentas. Eu acho que é fundamental na formação do professor hoje conhecer, né, e saber planejar as suas atividades didáticas com essas ferramentas, né? Então, agradecer também aos nossos intérpretes de Libras, que foram fantásticos. Muito obrigado pela participação de vocês. Agradecer a toda a equipe da PR5, que é sempre maravilhosa. E qualquer coisa que vocês precisem, né, vocês podem entrar em contato, né, por e-mail, enfim, né, e eu prometo que, na medida do possível, eu respondo a todos. Tá? Então, muito obrigado a todo mundo. Bom, então, reforço todos os agradecimentos que foram feitos aqui, toda a organização, né, por trás. Agradeço mais uma vez aos intérpretes, ao Daniel, ao Marcos, à professora Adriana e aos convidados também, Eduardo, meu parceiro de autoria, coautoria e para tudo, né, no curso. E mais uma vez, professor Joaquim, muito obrigada. Eu espero que essa live ela fique realmente como uma colaboração, né, para indicar caminhos para o trabalho do professor no ensino remoto. A gente sabe das grandes dificuldades, das desigualdades, estamos todos conscientes do momento que a gente está vivendo, mas a gente precisa caminhar, né? Precisamos caminhar para essa formação de uma forma que o professor realmente desenvolva essas habilidades para construir coletivamente com seus alunos, para que promova, então, essa aprendizagem com sentido, mesmo distante, né? A distância ela é física, mas ela não precisa ser social. Então, estamos todos aqui aprendendo juntos e espero que a gente tenha, então, trazido um pouco, né, a partir das nossas experiências, que são diversas, mas que fique como uma colaboração, né, uma pequena colaboração nossa para todos. Então, agradeço mais uma vez a todos, uma boa tarde, convido também, reforço o convite para a semana que vem, a gente vai falar com o professor Pimentel, Mariano Pimentel, da Unirio, e o doutorando Felipe Carvalho, também sobre um dos princípios da educação online. E espero vocês aqui, convidem seus colegas, convidem mais gente, seus pares, enfim. É aberta a toda a comunidade do UFRJ, e todos que desejam saber um pouco mais, né, compreender um pouco mais. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas e a todos. Isabelle vai encerrar para a gente.